Olá, meu nome é Daniel Rodrigues, sou consultor e assessor em finanças corporativas e empresariais, professor universitário, doutor em administração. No vídeo de hoje eu quero comentar com você sobre como o gasto do governo, tanto uma variável externa, pode afetar a gestão do fluxo de caixa da minha empresa, da minha organização. A partir desse entendimento, você vai conseguir fazer uma avaliação mais estratégica do seu fluxo de caixa. Você vai conseguir observar sistemicamente quais os efeitos que uma mudança, uma variação em uma variável externa, tão importante como é o gasto do governo, pode afetar então o desempenho e a performance da sua empresa. Sem mais delongas, eu gosto sempre de trazer muita luz para a discussão a partir de dados técnicos científicos. Então aqui mais uma vez nós temos um periódico de alta relevância no meio acadêmico, um alto fator de impacto. Primeiramente eu vou trazer esses dados científicos para a gente discutir a respeito desse assunto e depois eu vou te mostrar ali como fazer, para se portar diante de situações como esta, que no caso brasileiro aí vem se avizinhando aí, que é o aumento do gasto público. O título desse trabalho é Reavaliando o efeito dos gastos do governo nas atividades econômicas privadas. Então, ele quer avaliar ali, portanto, o impacto desse gasto nas atividades econômicas do setor privado. Aqui, o objetivo do trabalho, então, que ele procura, como está em destaque ali, procura avaliar as características do impacto dos gastos do governo nas atividades econômicas privadas. E aqui ele pega 3 pontos, dessas atividades privadas, que é consumo privado, investimento, e emprego dentro do setor privado. E aí uma coisa que muito me chama a atenção e o que mais chamou a atenção aos meus olhos, foi o horizonte de tempo utilizado para fazer essa avaliação. Foi de 1960 a 2022 e o campo de estudo foi a Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul a gente sabe que historicamente, inclusive, tem um gasto público muito mais eficiente do que o nosso. Entretanto, ali para a gente fundamentar a nossa análise, eu tenho certeza que esse vai ser um bom exemplo. Na sequência aqui, pessoal, eu trago aqui para ilustrar todo o trabalho, o cuidado metodológico que esse estudo teve. Como eu falei, um estudo, um periódico de nível A1, com excelência, com aspectos metodológicos muito consistentes. E aí, sem mais delongas, eu vou diretamente, então, para os resultados encontrados. Então, o que foi possível observar? Aqui, conforme consta em destaque ali, que eu grifei para a gente observar, que em termos de resultado, foi observado uma certa heterogeneidade nos resultados do gasto público do governo em relação à economia do setor privado, ou seja, nos 60 anos observados, não necessariamente a relação entre gasto e economia do setor privado apresentou um padrão de relação. Então esse é o primeiro ponto. Contudo, olhem que coisa interessante, pessoal. No período chamado aqui de curto e médio prazo, aqui, especialmente de 2 até 8 anos, tem uns que consideram 8 anos já a longo prazo e que de fato tem alguma consistência em relação a isso, mas entretanto, no período de 2 a 8 anos, o Estado, o gasto do Estado, ele atrai investimentos do setor privado. Então esse é o primeiro ponto. De 2 a 8 anos, na ótica de investimento do setor privado, isso é positivo. Uma outra coisa que foi interessante de observar é que houve um aumento do emprego no setor privado, no período de 2 a 4 anos. Então, de 2 a 4 anos, o emprego aumentou, originado pelo aumento do gasto público. Contudo, e esse é o ponto aqui que eu gostaria de alertar, que no longo prazo, e aqui eu falo de 4 a 16 anos, olha o horizonte de tempo, no período de 4 a 16 anos, o aumento do gasto público levou a uma diminuição no emprego. Então, olhem só,
nós podemos afirmar, com base nesses resultados aqui, podemos inferir que o gasto público expansionista ele prejudica as empresas, em especial no longo prazo, a partir do quarto ano. Olha que interessante, pessoal, esses achados. Aqui, como eu falei, não estou fazendo juízo de valor, né? Está aqui um artigo técnico, científico, amplamente embasado. E como contribuição adicional, eu quero trazer aqui alguns dados para também poder subsidiar um pouquinho mais a nossa conversa a respeito disso. Aqui nós temos o gasto do governo sul-coreano em relação ao PIB. O que a gente pode observar que da década de 70 até o ano de 2020, basicamente ali o gasto do governo ele dobrou, né? Ele passou ali de menos de 20% na década de 70 para aproximadamente 40%. Agora, se a gente pegar especificamente uma perna, a gente vai ver que aproximadamente de 2015, né, a 2020, o governo sul-coreano ele saltou de quase 30% de gastos para 40% em relação ao PIB. Então, grave bem este número. Na sequência, o que eu tenho aqui também? Tá? A dívida pública sul-coreana em relação ao PIB. Um horizonte mais curto de tempo aqui, na década de 90, início da década de 90 até 2022, a gente observa que a dívida pública sul-coreana ela passou ali de aproximadamente de 10% para 50% do PIB em 2022. Então, tanto o gasto público como a dívida foram aumentando. E agora, olhem que interessante esse próximo gráfico aqui, que mostra a taxa de crescimento do PIB. Em contrapartida ao gasto expansionista, a gente observa que a taxa de crescimento do PIB ela vem caindo ali de uma maneira consistente. No período ali especial dos anos 2000, né, ela tem se comportado no geral abaixo do patamar dos 5%. Ou seja, mesmo com o aumento do gasto público, né, com o aumento da dívida, a economia, a taxa de crescimento do PIB, ela vem caindo. Então, isso vem corroborar justamente com o que o próprio artigo trouxe, que inicialmente os gastos do governo, eles aquecem a economia. Inicialmente é positivo. Agora, no longo prazo, médio e longo prazo, esses gastos, eles precisam ser sustentados de alguma forma. E geralmente, né, isso é via endividamento do governo, e aí o governo pode emitir títulos da dívida para poder sustentar o seu gasto, ou via aumento de tributos. Agora, é válido salientar que o aumento do endividamento, né, ele pode se redundar ali também num aumento de taxa de juros, porque na medida em que um país ele vai se tornando mais arriscado, a compra desses títulos pelo investidor, o investidor acaba necessitando ali de um maior prêmio, né, que é geralmente traduzido ali na taxa de juros para comprar esse título de dívida. Então, considerando tudo isso, pessoal, deixando paixões de lado, olhando muito racionalmente, como eu posso me proteger frente a esse cenário que se avizinha? Como a minha empresa pode tomar medidas de prevenção em relação a um contexto que provavelmente deve acontecer no caso brasileiro aqui, principalmente em relação aos gastos públicos? O primeiro ponto que a gente observa é avaliar a estrutura da dívida da empresa. Ou seja, a primeira coisa, né? Olhe lá para o perfil da dívida, para qual finalidade ela foi tomada, olhe o tempo, o horizonte de pagamento dessa dívida, observe qual a fonte de financiamento que ela foi tomada, porque isso também é relevante, e eu trago também aqui no canal outro estudo a respeito, né, das quantidades ou do maior nível de especialização da dívida ou não, né? E a gente fala a respeito da importância de a gente também diversificar essa fonte para proteger o fluxo de caixa, mas esse é assunto para outro vídeo. Então, no primeiro ponto, eu procuro avaliar a minha estrutura da dívida. Esse é o primeiro ponto. No segundo, eu procuro ponderar ali o peso de pagamento dessa dívida ao longo do tempo, então, no fluxo de caixa da empresa. Então, o que eu pego? Eu pego, então, a minha dívida e aloco ela no meu fluxo de caixa para saber, especialmente no fluxo de caixa projetado, né, para saber ao longo do tempo
como o peso dessa dívida vai se comportar dentro do fluxo de caixa. Se o peso dela vai aumentar, vai reduzir, e como eu posso observar então o peso dessa dívida num horizonte de tempo maior. No terceiro ponto, avaliar se há suporte de resultado operacional para o pagamento. Ou seja, se a gente pegar lá a estrutura de fluxo de caixa, eu tenho que observar se o meu resultado operacional ele vai conseguir gerar caixa suficiente para pagar essa dívida, especialmente ali a partir do quarto ano. Por que eu digo especialmente a partir do quarto ano? Bom, nós estamos hoje aqui, eu estou gravando esse vídeo em outubro de 2023, né? O governo brasileiro ele tem anunciado aí que haverá um aumento do gasto do governo. Tanto é que ele vinculou o novo arcabouço fiscal ao aumento de despesa, né? Então a gente sabe que isso vai acontecer e a gente viu com base nesses dados que aqui estão que a partir do quarto ano, né, a economia ela tende a sofrer com o aumento do gasto público. Então, seja aumento do endividamento do governo brasileiro, seja aumentando o tributo. Então, teremos, né, um cenário muito mais turbulento a partir, então, do quarto ano, justamente reflexo dessa política que aqui estão. Então, se você observar esses 4 pontos, você já vai ter ali boas informações para a tomada de decisão em relação, por exemplo, a toda uma reestruturação da dívida. Então, essas ações, elas vão te trazer mais segurança no longo prazo. Se a gente olhar especialmente para o passado, para o histórico, né, a gente vai ver que muitas empresas passaram por momentos de muitas dificuldades, especialmente de 2012 a 2016. Inicialmente no governo Lula I, né, os gastos públicos eles começaram de uma maneira assim bem consistente, foram aumentando ao longo do tempo e depois o governo ele não teve como suportar tudo isso, causando lá uma série de problemas econômicos e para as empresas em especial, né, a partir de 2012. Então, considerando isso, essa avaliação, eu sempre proponho nas empresas que eu trabalho, pegando esse passo a passo aqui, trabalhar com uma reserva técnica maior de caixa, né? Justamente para vocês poder suportar esses períodos de retração da demanda pela inconsequente política de gastos públicos do governo. Então, eu tenho auxiliado as empresas nesse processo e olhar sistemicamente para essas variáveis externas e como elas podem impactar, então, na minha estratégia financeira, no meu fluxo de caixa, realmente aí vai trazer, né, mais benefícios, mais segurança na gestão do seu negócio. Sua empresa está pronta para isso? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Forte abraço!